Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de te fazer um convite. Antes de começar a ministrar a palavra, você feche seus olhos nesse momento. Eu não quero que você apenas imagine, mas eu quero que você sinta que Jesus está do seu lado nesse momento. E Jesus quer te fazer uma pergunta. Assim como ele fez essa pergunta a Pedro, ele quer te fazer essa mesma pergunta. Visualize com seus olhos fechados Jesus te perguntando: você me ama? Você me ama? Pela terceira vez Jesus pergunta: você me ama? Amém? Pode abrir seus olhos. Eu creio que Jesus me ama. Jesus tem provado isso na minha vida todos os dias. Eu tenho tentado amá-lo todos os dias também. Alguns dias falhamos, alguns dias tentamos mais, tentamos um pouco menos, mas tentamos todos os dias. Só que Jesus não tenta nos amar, Ele nos ama de verdade. O amor dele é incondicional. E à medida que Jesus nos ama, nós nunca conseguiremos amá-lo igual. Só que muitas vezes nós dizemos que amamos a Jesus, que amamos a Deus. Mas qual é o tamanho do seu amor por Jesus? Como você consegue medir isso? Será que você realmente ama a Jesus como você diz que ama a Jesus? Ou você acha que ama a Jesus? Bom, vamos ler. 21, irmão, por favor. João 21. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus diz a ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus diz novamente: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus diz: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão se entristece por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me. E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Parece que as três perguntas são iguais e as três respostas também são. Mas cada pergunta de Jesus, ela vem carregada de uma emoção diferente. E cada resposta de Pedro também vem carregado com uma emoção totalmente diferente. Muitas vezes Jesus nos pergunta: você me ama? E é automático dizer: sim, sim, te amo. E Jesus te pergunta: mas você me ama mais do que a estes? Quando ele fala estes, ele diz aqueles que estavam junto com Pedro no momento. Para nós, Jesus pergunta: você ama mais do que o que está do seu lado? Você ama mais do que a sua família? Você me ama mais do que o ministério? Você me ama mais do que o seu trabalho? Jesus nos pergunta, na primeira pergunta que ele faz a Pedro é: você me ama mais? Essa resposta geralmente é automática. Nós dizemos: sim, eu amo a Deus acima de todas as coisas. É o maior mandamento que Jesus nos deixou, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Essa resposta é automática, mas Jesus, ele sonda o nosso coração, assim como ele sondou o coração de Pedro. Jesus sondando o coração de Pedro, sabendo que Pedro já havia negado ele. Pedro, quando ele teve aquele ataque de fúria, que ele quis defender Jesus, ele tirou a espada e cortou a orelha. Jesus não é de usar a espada, Jesus é de usar o amor. E Jesus conhecia o coração de Pedro, por isso que ele questionou: você me ama mais do que a estes?
mais do que a você mesmo? A resposta de Pedro foi automática: sim, eu amo. Mas não convenceu a Jesus. Eu acredito, irmãos, que depois que eles jantaram, Jesus chamou Pedro no canto. O Jesus que eu sirvo, ele não expõe ninguém. Ele não teria feito essas perguntas junto dos outros que estavam junto. Então eu acredito que ele chamou Pedro do lado, ele olhou nos olhos de Pedro, e ele falou baixinho. Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, eu amo mais que tudo. E Jesus, ele parou, ele olhou para Pedro, e ele deu a segunda oportunidade para Pedro. E ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para você pela segunda vez: você me ama? Acredito que a resposta vai ser igual: sim, eu te amo. A primeira pergunta, Pedro respondeu com total sinceridade, mas foi automático. Sim, eu amo, claro que eu amo. Se me perguntasse, eu também diria: sim, Jesus, eu te amo acima de todas as coisas. Mas quando Jesus pergunta pela segunda vez, fica bem claro que a primeira resposta não convenceu a Jesus. Então Jesus pergunta de novo. Pedro percebe que a primeira resposta não foi suficiente. Então ele fica meio esquisito, mas a resposta é igual: sim, Jesus, eu te amo. Talvez se fosse nós, faríamos a mesma coisa. Sim, Jesus, te amo. Sim, te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Só que Jesus, ele pergunta pela terceira vez para Pedro. E a palavra diz que Pedro, ele se entristece pela terceira pergunta. Porque a primeira, Pedro, ele teve a convicção de responder, foi automático. A segunda vez, Pedro respondeu com dúvidas. Com dúvidas se ele realmente amava Jesus, como Jesus estava perguntando. Mas na terceira pergunta, quando Jesus pergunta a ele, olhando nos olhos dele, ele sabia que ele não amava como ele achava que amava. E ele sabia que as perguntas de Jesus estavam entrando lá no coração dele. Assim como está entrando no seu coração, assim como entrou no meu coração quando eu estava estudando essa palavra aqui. Jesus perguntou para mim se eu amava ele. E a minha primeira resposta foi automática também: sim, Jesus, eu te amo acima de tudo. Acima da minha família, do meu ministério, do meu trabalho. Só que Jesus perguntou para mim de novo: mas você me ama? E aí gera dúvida. Amar eu amo, mas será que eu amo mais? Será que eu amo o suficiente? E na terceira vez que Jesus pergunta, fica muito claro que nós amamos, mas precisamos amar mais. Nós precisamos sacrificar mais. Precisamos dedicar mais. Nós precisamos abrir mão de quem nós somos. Pedro precisava abrir mão de quem ele era. Se ele quisesse realmente amar a Jesus, como Jesus estava pedindo. Jesus, ele sempre respondia a pergunta com: apacenta minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Jesus sempre falava: se tu me amas mesmo, então trabalhe comigo, para mim. E nós estamos trabalhando com Cristo, para Cristo, mas nós estamos trabalhando por compromisso, por obrigação ou porque amamos? Nós estamos fazendo parte do ministério porque nós queremos fazer parte para chegar no céu ou porque nós amamos a Jesus? Fazemos por amor ou fazemos por compromisso?